Tudo jóia? Aqui é o Marquinhos, o professor de Química do canal Suprema Química. Vem comigo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a termoquímica. Termoquímica, meu Deus do céu, o que seria isso? Toda vez que eu falo de termoquímica, alguns estudantes, alguns alunos, algumas alunas que me procuram falam assim: Marquinho, isso é muito difícil, é complicado. E realmente, algumas habilidades associadas a essa ciência da termoquímica, elas não são tão simples mesmo não. Tá bom? Então, para fazer com que isso flua de uma forma mais interessante, mais consistente para vocês, eu preparei uma aula introdutória à termoquímica, tá bom? E eu gosto muito dessas aulas introdutórias, muito mesmo, porque nelas a gente consegue entender um pouco melhor aquilo que a ciência tem como âmago, tá? E aí, consequentemente, o resto do conteúdo fica mais simples. Então vem comigo. Eu vou começar falando pelo início. Tudo vem, toda energia que flui na Terra, ela vem do Sol. É claro, quando eu falo toda energia, eu estou falando aquilo que efetivamente, em grande parte ou em maior parte, é utilizada dentro dos processos aqui na Terra. Porque a gente também tem energia que vem, por exemplo, geotérmica. Mas a maior parte da energia que nós utilizamos, que as plantas utilizam, que os seres vivos utilizam, essa energia vem do Sol. E essa energia do Sol, ela é produzida, ela é transformada no Sol através de processos de fusão nuclear. Fusão nuclear. Esse processo de fusão nuclear, ele acontece quando os núcleos de átomos de hidrogênio se fundem, por isso fusão nuclear, eles se fundem e nesse processo parte da massa desses átomos de hidrogênio vira energia. Só que não é só um pouquinho de energia, é muita energia. E essa energia, então, ela se propaga pelo espaço, e chega até a Terra. Tá bom? Então é isso. No Sol, fusão nuclear, muita energia liberada, não somente energia, mas partículas também são liberadas para o espaço, e essa energia ela se propaga pelo espaço, pelo vácuo, por radiação, até chegar na Terra. Aqui eu coloquei alguns números só para ilustrar esse processo de propagação da energia solar até a Terra, só para vocês terem uma ideia. A velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A distância média da Terra até o Sol, média, né, porque a Terra ela percorre no seu movimento de translação pontos de maior proximidade e pontos de menor proximidade, mas a distância média é por volta de 149 milhões de quilômetros. Consequentemente, o tempo para que a luz do Sol chegue à Terra é de aproximadamente 8,3 minutos. 8 minutos, arredondando aí. Consequentemente, pessoal, é muito interessante, porque se o Sol apagar agora, a gente só vai perceber que ele apagou, que ele deixou de, aspas, funcionar daqui a 8 minutos. E isso abre um negócio, uma análise muito interessante, porque, na verdade, quando a gente está olhando para o céu, para uma noite estrelada ou para o Sol, nós estamos olhando para o passado. Aquelas estrelas que a gente vê no dia, uma noite cheia de estrelas, estrelada, elas são estrelas que essa energia, essa luz, ela propagou pelo espaço durante muito tempo até chegar até a gente. Então a gente está vendo essas estrelas do passado e não de agora. Essa análise é muito interessante. Olhar para as estrelas e olhar para o passado. Legal, né? Mas esse não é o nosso foco da aula de hoje. Isso seria uma aula mais de astronomia, tá? Então, fechando parênteses e voltando aqui, a luz propaga pelo vácuo, pelo espaço, até chegar à Terra. Na Terra, ela parte dessa energia solar, ela propaga pela atmosfera, ela entra na atmosfera, ela é refrata e entra na atmosfera, parte absorvida pela atmosfera e parte é refletida para o espaço. Ou seja, de certa forma, a atmosfera da Terra funciona também como um filtro que impede com que parte dessa energia entre na Terra. A vida na Terra é desse jeito, igual a gente vê, porque parte da energia do Sol não entra na Terra.
Se entrasse tudo, provavelmente, se existisse vida na Terra, ela não seria como nós conhecemos, provavelmente. Tá? Então essa energia solar ela entra pela atmosfera, ela passa pela atmosfera, uma parte dela é absorvida, né? Por exemplo, o ozônio absorve um pouco da radiação ultravioleta e nessa atmosfera terrestre a gente tem uma mistura de gases principalmente nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e outros muitos gases. A atmosfera, consequentemente, é uma mistura de vários gases, é uma mistura gasosa que contém essas substâncias principalmente, mas não somente. E aí, essa energia passa pela atmosfera e chega até nós. Um parênteses aqui rápido é sobre a atmosfera. A gente considera o limite superior da atmosfera, contando como se fosse a superfície terrestre, de cerca de 500 e poucos quilômetros. Tá? Então, por exemplo, a partir de 500 quilômetros fora da superfície terrestre, nós consideramos já o espaço. É claro que não tem um limite, né, definido. Isso é uma forma de nós entendermos o que é Terra, o que não é Terra. Então a atmosfera tem por volta de 500 quilômetros, beleza? Bom, essa energia entrou, passou pela atmosfera e entrou no nosso planeta. E aí, né, o que acontece? Bom, essa energia entra na atmosfera. Na hora que essa energia entra na atmosfera, várias coisas absorvem essa energia, inclusive as plantas. As plantas, as algas, os objetos, e várias outras coisas. Os objetos, a matéria absorve energia. Só que as plantas absorvem essa energia e transformam essa energia solar, esse calor, essa luz, essa radiação eletromagnética em energia química através de uma reação química chamada de fotossíntese. Tá? As plantas fazem fotossíntese tirando parte do CO2 da atmosfera, mais água, CO2 mais água, acontece uma reação química, produz a glicose e O2, e gás oxigênio. Esse gás oxigênio é jogado novamente na atmosfera. Então as plantas, elas fazem, os vegetais de maneira geral, elas fazem processos de fotossíntese. E aí tem detalhes específicos dos tipos de fotossíntese, como que acontece nos vegetais, etc, etc, que não é o nosso foco de atenção aqui na química, seria também uma aula mais de biologia, beleza? Mas a planta, ela faz a fotossíntese, ela produz o seu alimento. Muito interessante isso, né? Porque a planta, ela não precisa, aspas, comer nada. Ela produz a comida dela, ela produz as substâncias químicas que guardam energia, e uma delas é a glicose. Tá? A glicose é uma reserva de energia, ela tem energia guardada dentro dela. Essa energia guardada dentro da glicose, ela veio do sol. Isso é muito legal, porque na verdade a planta cresce, ela produz essa glicose, ela produz outras moléculas, ela se constrói e a partir do momento que ela se constrói, ela guarda energia dentro dela, dentro dessas moléculas principalmente. Essas moléculas então são reservas de energia, tem energia guardada dentro delas. Essa energia, mais uma vez, é chamada de energia potencial química, EPQ, na minha sigla aqui, que é uma energia que está guardada dentro das moléculas. Isso é muito importante. Então, algumas moléculas são reservas de energia, como, por exemplo, a glicose. Um pequeno parênteses aqui. Outras reservas de energia, as moléculas que formam a gasolina, por exemplo, são reservas de energia, ou seja, tem energia guardada dentro delas e, consequentemente, quando a gente precisa dessa energia, a gente pode queimar a gasolina, né, a combustão da gasolina e retirar a energia que está guardada dentro dela, tá bom? Fecha o parênteses e volta aqui comigo. Então, a energia potencial química é a energia que está guardada dentro das moléculas, dentro das ligações químicas. Isso é um foco da termoquímica.
nós vamos conseguir entender como que essa energia fica guardada dentro das moléculas, tá bom? Mas seguindo nossa linha de raciocínio introdutória, meio um pouquinho de química, de física, de biologia, essas plantas produzem essas moléculas, esses vegetais produzem essas moléculas e, consequentemente, constroem-se a si mesmas, tá? Constroem a sua biomassa, que são reservas de energia, de certa forma. E aí o que acontece? Esses vegetais são consumidos por consumidores primários, lá da biologia, por exemplo, herbívoros. Esses herbívoros consomem os vegetais e, consequentemente, eles consomem as reservas de energia que os vegetais produziram. E aí eu tenho um fluxo de energia que saiu do Sol, foi para os vegetais e chegou agora nos herbívoros. Muito legal, né? Então esses herbívoros, eles pegam essas substâncias químicas que são reservas de energia, eles conseguem processar, metabolizar essas substâncias químicas, retirar a energia delas e utilizar para a vida deles. Só que eles fazem isso, eles produzem, eles retiram energia, mas eles não retiram a energia toda. E aí vem a cadeia alimentar lá da biologia, até chegar em nós. Então, a energia que eu estou usando agora para falar para vocês, ela veio de um fluxo de energia que, na verdade, veio do Sol. Essa inteligência da natureza, que eu costumo dizer assim, ela é fundamental para que a vida se perpetue. Tá? Lembra o seguinte, quando eu falo de energia, eu estou falando de algo que transforma as coisas. E quando nós falamos de energia na Terra, principalmente a gente está falando da energia do Sol. O Sol é a fonte primária de energia da Terra. E essa energia transforma as coisas aqui no nosso planeta. Tá bom? É isso, pessoal. Essa é a minha aula introdutória sobre termoquímica, falando dos fluxos de energia. E aí, nas próximas aulas, eu vou entrar definitivamente dentro da disciplina, do conteúdo de termoquímica, e nós vamos descrever direitinho como que esse processo ele acontece até chegar em nós e mais, em outros processos também, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, divulga para os seus amigos, dá uma olhada lá no Instagram, porque vai ter muita coisa legal para vocês nesse ano de 2019. Vem comigo, beijo para vocês, valeu!